Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 5 temas. Lunk sobe 75% em 24 horas. Comunidade critica a migração de Helium para a Solana. Cardano, além de lançar a ADA Finance em setembro, também foi listada na Robinhood. EOS cai após rebranding. E para finalizar, vamos dar uma dica de leitura para quem quer mergulhar no mercado cripto. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E vamos começar falando do Terra Classic código LUNC, que sofreu um grande golpe no início deste ano, mas está novamente em alta. O token registrou um crescimento maciço de 160% em 7 dias, tornando-o um dos principais ganhadores da semana. Com um aumento de 75% em 24 horas no momento da redação deste artigo, o LUNC deu esperança aos investidores em relação a uma nova tendência de alta nos próximos meses. A comunidade LUNC também está entusiasmada com o protocolo de queima de 1,2% que deve ser lançado em 12 de setembro. Após a implementação, a comunidade está confiante de que o preço do LUNC vai disparar mais uma vez. O recente aumento de preços também foi apoiado por um volume maciço, o que valida um pouco a tendência de alta, aumentando ainda mais as chances de LUNC seguir uma tendência semelhante à frente. De acordo com os dados da Sentiment, enquanto o preço subiu, o volume também aumentou para atingir seu maior valor de 1,5 bilhão em 1º de setembro, assim marcando um início de mês promissor. Não só o volume aumentou, mas a atividade de desenvolvimento do LUNC e os volumes sociais também aumentaram na semana passada. Ambos são sinais positivos que aumentam ainda mais as chances de aumentos futuros. Para ler com mais calma a análise técnica, vou disponibilizar o link da matéria completa no nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E como falamos de Helium ontem, a novidade hoje é que os críticos se opõem àquela proposta deles de migrar para Solana. Apesar de saber que Solana se beneficiaria de mais utilidade e adoção, especialmente considerando a escala do empreendimento da Helium, a escolha de selecionar Solana recebeu críticas da comunidade no Twitter. Alguns dos entrevistados expressaram insatisfação com a decisão da Helium de escolher Solana como seu próximo lar. O desalinhamento de opiniões em relação a Solana como potencial blockchain hospedeira para o Helium pode afetar o resultado da votação. Por outro lado, alguns argumentam que o Solana é testado em batalha e os tempos de inatividade anteriores apenas o tornaram mais forte. A próxima votação da comunidade decidirá se Helium está destinado a se tornar parte de Solana. Depois, não deixe de conferir a matéria completa no Twitter, @decriptos. E falando em Cardano, a ADA Finance será o primeiro protocolo DeFi da Cardano Mainnet. A ADA Finance, a plataforma DeFi construída na blockchain Cardano, está pronta para lançar o protocolo de empréstimo e empréstimo a ADA Finance V1 na rede principal da Cardano. O lançamento, previsto para 13 de setembro, marcará a estreia dos primitivos DeFi na rede principal da Cardano. As notícias do aplicativo de empréstimo construído na plataforma de contrato inteligente Plutus vêm após meses de exposição à rede pública de testes. O aplicativo DeFi planeja ser lançado antes do tão esperado Vasil Hard Fork. A ADA Finance
é um protocolo de empréstimos ponto a ponto, no qual os usuários podem fazer empréstimos e emprestar seus ativos criptográficos. A plataforma utiliza títulos NFT nos quais os empréstimos e depósitos dos usuários são bloqueados. Como esses títulos não estão associados a uma carteira, eles podem ser resgatados por qualquer pessoa que forneça o NFT subjacente e atenda às condições do empréstimo, tornando o processo geral consideravelmente eficiente para os usuários. Dado que o ADA Finance V1 será o primeiro protocolo de Loan e Borrow a ser lançado na rede principal da Cardano, o evento é de grande importância para a comunidade. Portanto, a ADA Finance realizou uma auditoria externa para garantir a segurança do protocolo e a operação perfeita na rede principal. A auditoria foi realizada pela Vacon Labs. E ainda falando de Cardano, vemos nesta outra matéria que Cardano é listado na Robinhood, mas os touros estão perdendo força. O desenvolvedor do Cardano, IOHK, afirmou que está perto de conquistar 3 indicadores de massa crítica, que levariam ao lançamento de seu tão esperado hard fork Vasil em setembro. O Vasil visa melhorar a escalabilidade e o rendimento das transações do Cardano por meio de pipeline. A atualização também pode melhorar o recurso do aplicativo descentralizado DEP e do contrato inteligente, alterando o Script Plutus, uma linguagem de programação utilizada para contratos inteligentes no blockchain Cardano. Do ponto de vista técnico, a ADA tem pintado um triângulo descendente padrão em seu gráfico diário desde 7 de maio. A ADA agora testa a linha de tendência inferior de sua configuração de triângulo descendente para uma possível quebra, conforme mostrado abaixo. O token cairá para 26 cents em setembro, se o padrão for conforme mencionado acima, ou uma queda de 40% em relação aos preços atuais. Caso se interesse em ler sobre análise técnica, vou disponibilizar o link da matéria completa no nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Agora vamos falar de EOS, que aborta a decolagem uma semana após rebranding. Depois de desfrutar um forte rally antes de seu rebranding, EOS tem perdido seus ganhos nos últimos 10 dias. A forte vantagem da EOS foi apoiada pela empolgação com o rebranding para Antelope. Segundo esta outra matéria do dia 17 de agosto, a EOS Network Foundation disse que o Antelope será usado como um protocolo subjacente para blockchains baseados em EOS.io. Antelope, um protocolo blockchain administrado pela comunidade, será suportado pelos membros da ENF, que incluem EOS, Telos, Wax e UX Network. Uma vez que a divisão ocorra, o protocolo será liberado por uma coalizão conectada à EOS Network Foundation, após a separação da fundação da Block.one. Agora, voltando, compreender sua última ação de preços pode ajudar a formular uma perspectiva decente de curto prazo. No momento da redação deste artigo, o EOS caiu cerca de 5,2% nas últimas 24 horas e 23,5% nos últimos 7 dias. Anteriormente, havia subido cerca de 130% do atual fundo de 2022 para o topo recente. A última retração reflete, portanto, a pressão de venda daqueles que sacaram após o rally. O alinhamento de vários indicadores pode sugerir que o EOS pode estar pronto para recuperar sua trajetória de alta. Ele terá que garantir muita pressão de compra, mas suas métricas sociais sugerem que isso não deve ser um grande problema. De fato, as métricas de domínio social e volume social da EOS registraram um aumento notável na atividade entre 30 e 31 de agosto. Esse resultado fortalece ainda mais o caso de um potencial pivô.
O sentimento ponderado da IOS também destacou uma forte mudança no sentimento do mercado desde 29 de agosto. Enquanto isso, sua métrica de atividade do desenvolvedor demonstrou um aumento na atividade nos últimos 5 dias, uma evolução positiva, considerando sua trajetória antes de meados de agosto. E para fechar, vamos deixar uma dica. O relatório dos tokens Web3 podem ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento. Uma empresa de capital de risco focada em dados divulgou um relatório em julho mostrando que o interesse dos desenvolvedores da Web3 permaneceu forte, apesar do mercado de baixa de criptomoedas. Além disso, o analista da Messari compartilhou a mesma narrativa em um tópico publicado em 30 de agosto. Embora os protocolos de infraestrutura Web3 tenham sucesso na criação de valor, todos eles enfrentam o desafio de alinhar o uso de suas redes com o preço do token. Considere a tabela que apresentou os tokenomics Web3 Infra e o mecanismo de captura de valor para os principais tokens Web3. Apesar da crença popular, se a oferta de tokens for fixa, o preço aumentaria à medida que a demanda aumenta. Os investidores ignoram outro aspecto importante. Eles não levam em conta a velocidade, o que significa que quanto mais tempo o token é mantido, maior o preço. Se você estiver interessado em aumentar seus conhecimentos do mercado cripto, não deixe de ler esses relatórios. Vou disponibilizar o link da matéria completa no nosso Twitter @decriptos para você entender detalhadamente como eles chegaram a essa conclusão. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!